Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa em discussão aqui na sua TV Alesp. São Paulo comemora neste 9 de julho a Revolução Constitucionalista de 1932. É um marco na história do Estado, aliás, é um marco na história do país, já que representa o momento em que os paulistanos almejavam a recondução do país a uma ordem constitucional. O que deu certo nessa revolução, se houve algum fracasso, qual a sua principal herança, enfim, são vários pontos que vamos abordar no programa em discussão de hoje. E para esse bate-papo, eu recebo aqui no estúdio o deputado estadual Coronel Telhada do Progressistas e o historiador Ricardo Della Rosa. Bom, para começar o nosso bate-papo aqui, vou começar com o Ricardo, me permita, deputado? Por favor. Para a gente começar, então, contextualizando em que momento histórico o Brasil estava naquele momento da Revolução de 32, Ricardo. Seja bem-vindo. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado. A Revolução de 32, ela começa em outubro de 1930, na verdade. Foi quando Getúlio, 2 anos antes, quando Getúlio Vargas assume o poder por meio de um golpe, né? O golpe de outubro de 30. Ele chega em São Paulo ovacionado, né? Com um grande apoio popular, e menos de 1 ano e meio depois, essas mesmas pessoas que ali estavam batendo palmas para ele, trocaram as palmas por fuzil para tirar ele do poder. Então, como isso acontece em um período tão curto de tempo, é explicado pelas escolhas que o Vargas fez para o Estado de São Paulo. Ele tirou os governadores paulistas, colocou interventores federais e que não conheciam absolutamente nada de São Paulo. E como a máquina de São Paulo... Interventores que não eram daqui, né? Não eram daqui, mas isso, a questão de onde nasceu eu acho pouco relevante. Eu acho relevante a cultura a respeito do Estado, né? Muito pouca cultura sobre São Paulo, causaram uma confusão tremenda e generalizada, porque São Paulo, em 32, já tinha loja de departamento, já tinha uma cidade cosmopolita enorme, né? O centro de São Paulo era do jeito que a gente conhece hoje. Então, quer dizer, esses interventores fizeram uma bagunça no Estado. E aí a população foi se cansando. Tem um ditado da época que falava: a paciência do paulista é grande, mas ela não é infinita. E aí as coisas começam a virar manifestações, as manifestações culminam, a gente vai falar disso, no dia 23 de maio de 32, onde corre sangue de fato, e aí as coisas já não têm mais acordo, né? E aí, em 9 de julho, estoura a Revolução de fato. Nunca para separar São Paulo do Brasil, e sim para voltar à ordem natural das coisas, né? Até por uma ordem natural das coisas, deputado Coronel Telhada do Progressistas, e uma luta também até por ordens democráticas no país, né? Olha, falar de 32 é um assunto que demoraria aqui vários programas, é um assunto apaixonante, porque ele fez parte do momento muito difícil no Brasil. O Ricardo falou que ele começa realmente em 30, mas se nós formos ver, estudar a fundo, a Revolução de 32 ela começa no início do século XX mesmo. O século XX foi um século de grandes transformações. Sim. Logo no início, na segunda década do século XX, de 1914 a 1918, nós temos a Primeira Guerra Mundial, que por ser mundial, inclusive com a participação do Brasil, pouca gente sabe que o Brasil participou na Primeira Guerra Mundial. Ela movimentou a história do mundo. Em 22 nós temos a Revolta dos Tenentes, lá do Forte de Copacabana. Em 24, a Revolução aqui de São Paulo. A Revolução de 24 ela não foi devidamente estudada, é um assunto apaixonante, mas infelizmente tem muita falha ainda nessa história. Foi a única vez que a cidade de São Paulo foi bombardeada, não só por artilharia, mas por aviação. E depois vem o golpe de 30 que ele fala, onde Getúlio vai ao poder, e 30, isso tudo culmina em 32 com a Revolução. Acaba sendo um efeito dominó, né, deputado? Exatamente, porque era um movimento muito belicista, era um movimento de grande movimentação política, os militares infiltrados na política, e era uma política que o pessoal apaixonante, o pessoal brigava e pegava em armas, era uma coisa assim muito forte. E o interessante da Revolução de 32 é que essa revolução ela movimentou não só os militares, ela movimentou todos os cidadãos paulistas.
Eu tenho uma proximidade com 32 muito forte, primeiro, não só por ser um assunto apaixonante, mas primeiro por ter ingressado na Polícia Militar. A Polícia Militar, ela participou ativamente na Revolução de 32. Na época, a Polícia Militar se chamava Força Pública de São Paulo e nós tínhamos também a Guarda Civil de São Paulo. Essas duas tropas participaram ativamente na Revolução de 32. Exatamente. Então, dentro da Polícia Militar, esse assunto é muito cultuado. Eu não sou especialista em 32. O grande especialista dentro da Polícia Militar na Revolução de 32 é o Coronel Arruda. A minha especialidade é mais a Segunda Guerra Mundial. Mas eu gosto muito do assunto, estudo, conheço o Ricardo há muitos anos. O Ricardo é um cara apaixonado no assunto. A mulher dele, não sei como não largou dele ainda, porque a casa dele é um museu, não só com as peças, o que ele trouxe aqui é pouquíssimas coisas, mas a casa dele é um museu de 32, da Polícia Militar também. Ele escreveu um livro sobre a Revolução, nós vamos mostrar depois. Então, falar de 32, como ele disse, é um assunto assim, apaixonante, porque foi o maior movimento, não vamos dizer uma guerra, de revolução, de guerra, porque foi uma guerra realmente entre paulistas e brasileiros de outro estado. Foi a maior guerra da América Latina, acho que de todo o continente americano, no início do século XX. Dá para dizer que foi uma guerra civil? O Brasil viveu uma guerra civil? Dá para dizer, não foi uma guerra civil. O que eu acho, talvez, uma das coisas mais importantes, não sei se você concorda comigo, Coronel, o que São Paulo fez em tão pouco tempo, em 3 meses. Loucura. Assim, a indústria inteira parou o que estava fazendo, que já era uma indústria pujante, como temos hoje. Então, assim, fabricou capacete de aço, que eu vou mostrar para vocês, fabricou trem blindado, fabricou... houve um redirecionamento do trabalho da indústria para isso, né? Elas deixaram de fazer as suas atividades para se tornar quase a grande maioria indústrias bélicas. Por exemplo, tinha uma empresa na Lapa, a Martins Ferreira, que fazia panela. Existe essa empresa, hoje, se eu não me engano, é uma editora lá, no prédio está lá na Lapa. Eu sei porque eu servi no 4º Batalhão, eu sempre passava ali. A Martins Ferreira era uma grande empresa que fazia panelas, Ela passou a fazer capacetes em 32. Eu tenho até uns capacetes em casa. Fábrica de móveis de aço Fiel, que acho que não existe mais, se não me engano, parou de fabricar cofres e começou a fabricar capacete. Então houve uma integração de toda a sociedade. Ao contrário da Segunda Guerra Mundial, os estudantes, os universitários, foram também grandes incentivadores dessa revolução e não só incentivaram, como foram realmente para o combate. Foram às ruas, né? Existiram inúmeros batalhões. Foram às ruas e foram para o combate. Não foram só às ruas, eles foram para o front. A Revolução de 32, ela tem um número, não existem números exatos ainda, mas só de paulistas, ou seja, de pessoas do Exército Paulista mortas, nesses 3 meses bate na casa de 600 pessoas. Se a gente for contar dos outros exércitos, então muito mais. Então não existe o número exato. Eu falaria até em Exército Paulista, 900 baixas, mais ou menos. A Cruzes Paulista fala em 600, é um livro que existe, Cruzes Paulista fala em 600. Mas muita gente não foi catalogada, Exatamente. Muita gente... São números que são desencontrados exatamente. ainda, né? E das tropas federais, eu diria ali até umas 3 vezes mais. Uma outra coisa legal de se falar, que ele falou das indústrias, uma grande movimentação que houve na Revolução de 32, que o pessoal não dá o devido valor, é a revolução da imprensa, da propaganda. A propaganda feita em 32, é que eu falei, não vai dar tempo, é muita coisa. É muita coisa. A propaganda feita em 32 foi uma coisa assim assombrosa, como eles passaram a fazer a propaganda, não só de alistamento do povo, como das críticas ao governo federal, enfim, foi uma coisa que é usada até hoje. Aquele estilo de propaganda é usado até hoje, é muito interessante. No meu livro eu faço uma analogia mais ou menos com o que a gente tem hoje. As fake news famosas, que todo mundo falou aí na eleição, eles distribuíam volantes com notícias, que às vezes eram folhetos. Ou seja, fake news não é coisa recente da última eleição. A revolução é para separar São Paulo do Brasil. Exatamente. A primeira fake news. Essa foi a maior fake news. A maior fake news. Que até hoje perdura, hein? Até hoje perdura. Aqui eu estava me preparando para o programa, conversando com o pessoal da produção. O maquiador me falou, São Paulo queria se separar. De jeito nenhum. Olha aí. Essa mentira foi tão bem contada que até hoje as pessoas acham que São Paulo queria separar. Isso não tem nenhum fundo de verdade. Tem muita gente que até hoje, por paixão, me procura e fala, não, mas São Paulo era separatista, né? Olha, o que aconteceu foi que depois que a Revolução terminou, que as mágoas estavam ali à flor da pele, porque muita gente morreu, muita gente foi presa,
né? Não foi flores. Morreu gente de verdade. Muita gente presa, perseguição política, tropa aqui em São Paulo, mandando ver na rua. Era uma coisa tensa. E aí começou um movimento de mágoa, digamos assim, contra o resto do Brasil. Até tem lá uns folhetinhos, não compre nada que não é feito em São Paulo, não compre manteiga que não seja paulista, não use coco que vem da Bahia. Mas isso é depois da Revolução. Durante a Revolução, toda a propaganda que o Coronel falou, que foi uma máquina de propaganda, toda a propaganda tinha a bandeira do Brasil. As frases, né, de incentivo era tudo por São Paulo, tudo pelo Brasil. Né? Então sempre colocavam o Brasil. Outra coisa importante, Coronel, os líderes da Revolução não eram paulistas. Exato. Eles escolheram justamente Coronel Euclides, Isidoro, Paulimércio Rezende. Paulimércio Rezende, gaúchos, cariocas. General Negro, hein? Justamente para não dar a impressão que São Paulo queria separar. Que não era essa a história. Agora eu pergunto para vocês, teve essa grande polêmica que até 87 anos depois da Revolução ainda se prega muito na cabeça das pessoas, essa fake news de que o ideal da Revolução era justamente separar o maior estado do país do restante do Brasil. Isso pode explicar o fato, por exemplo, de... Aqui houve um engajamento muito grande a nível de estado, né? Mas o resto do Brasil, houve o apoio do resto do Brasil em relação à Revolução? E se não houve, foi justamente talvez diante dessa fake news, de se pregar isso, não, eles estão querendo se separar da gente, então a gente não vai chegar junto para apoiar também. É mais ou menos essa análise que pode ser feita também? Olha, é o seguinte, quando a Revolução estava para estourar, ela não era só de São Paulo, ela havia a participação do Rio Grande do Sul, do estado de Minas Gerais, alguns cariocas, enfim, havia um movimento, não era um movimento paulista, era um movimento brasileiro contra o regime de Getúlio Vargas. Quando estourou a Revolução realmente no dia 9 de julho, alguns estados não tiveram condições de aderir. Outros aderiram, mas aderiram com pequenos grupos. Ou então o que acontece? Quando você faz uma revolução, quando você se rebela, um quartel é rebelado, a tendência é os outros quartéis também apoiarem essa rebelião. Sim. Nos outros estados não. Alguns quartéis se rebelaram, mas os demais não. Então esses que se rebelaram acabaram presos. Fora que teve quem avisou antes que ia rebelar a própria tropa. Aí o governo foi lá e prendeu os caras. Foi lá, tirou. Então, no final, São Paulo ficou sozinho. Exatamente. No final, São Paulo ficou sozinha logo. Se você foi uma luta de São Paulo. Se você estudar a história da rebelião, tiveram combates no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, aconteceram alguns combates, mas foram bem menores. Mas isolados, né? Exatamente. Por causa da participação maciça do estado de São Paulo, ela acabou sendo uma revolta, uma revolução paulista. E quando ele falou em fake news, é interessante lembrar que Getúlio Vargas assume dia 3 de outubro de 30, é isso? 3 de outubro de 30 e fica até 1945, 15 anos de ditador. E quando após a Segunda Guerra, ele é destituído. Depois ele volta em 50 e fica até 54, se eu não me engano. Aí ele já é eleito. Mas nessa primeira parte foram 15 anos. Então, nesses 13 anos depois da Revolução, de 32 em diante, eles tiveram um campo fértil para dizer que São Paulo queria rebelião, São Paulo queria separação, por quê? Justamente para não acontecer de novo. Né? E essa Revolução de 32, o interessante é o seguinte, que muita gente fala, mas vocês perderam a Revolução. Comemoram por quê? Vocês perderam a Revolução e vivem fazendo desfile, estão falando no assunto, vivem comemorando, tem medalhas sobre a Revolução. Por quê? Aliás, cabe aqui lembrar, aqui essa casa tem uma grande ligação com o movimento da Revolução de 32. Qual o nome desse palácio? Palácio 9 de Julho. Qual o nome da grande avenida para chegar no local? Avenida 23 de Maio. Nós estamos do lado do obelisco, onde estão os mortos de 32. Então, essa Assembleia Legislativa, ela também cultua a história de 32. E apesar de São Paulo ter sido derrotado nas armas em 32, as ideias foram triunfantes, porque em 34 é feita uma nova Constituição. Isso. E aí acontece que essa Constituição, praticamente muitas coisas que eram pedidas durante o período revolucionário foram feitas nessa Revolução. Então, as ideias foram vitoriosas. É aí que vem o ganho da Revolução, inclusive, né? O voto feminino. Inclusive, é bom lembrar aqui que as mulheres devem o seu voto, a sua liberdade política, à Revolução de 32. Que teve uma participação especialíssima das mulheres. Eu vejo hoje, não tem como não dizer isso, a gente vê movimentos feministas que vão lá reivindicar direitos e tudo, legítimos, e você vê alguns outros tipos de movimento que simplesmente não tem conhecimento nenhum da história e não sabem que em 32 a participação da mulher foi
enorme. Não só organizando a revolução, não só atendendo os soldados no campo de batalha, como mulheres que lutaram em 32, Lutaram de fato, farda e fuzil. Então, quer dizer, quando eu ouço alguma feminista, eu logo quero saber, será que ela conhece a história? Será que ela sabia que em 32 as mulheres paulistas foram para o combate, de fato? Né? E é a partir daí que, na verdade, começa toda a história da mulher na política, de uma forma em geral, Exatamente. Né? A gente teve nossa primeira deputada, que era uma grande figura em 32. Nós vamos falar no livro ainda, mas eu quero mostrar um exemplo aqui dos cartazes que eram feitos em 32. Tá vendo aqui, ó, os soldados, a bandeira brasileira. Sim. A bandeira, primeiro plano. Isso é um cartaz de 1932. A bandeira brasileira na frente da bandeira paulista, não é separatista. Eles estão à sua espera, eles quem? Os soldados no front. Aliste-se. Entendeu? Então, esse é um exemplo da propaganda que era feita em 32. E conforme a gente for mostrando, eu vou mostrar outros exemplos aqui. Esse é o livro do Ricardo, nós vamos falar nele com certeza daqui a pouquinho, só para a gente já adiantar um pouquinho. Esse é o livro do Ricardo, está aqui, deixa eu acertar, que fala sobre a Revolução de 32. Você usou muitas imagens aqui de época, muitas fotos inéditas, mas nós vamos falar isso em seguida. A gente vai falar já sobre o livro do Ricardo. Eu ainda quero continuar falando sobre essa questão da representatividade da mulher. Hoje a gente tem algumas deputadas aqui na casa, né, deputado? E quer dizer, a história começa da participação da mulher justamente a partir da Revolução de 32, como o senhor estava lembrando agora há pouco, embora muitas pessoas não saibam disso. Mas aí é a partir daí que vem um voto feminino. Sabe o que acontece? O brasileiro é incrível, né, Ricardo? A gente que gosta de história, que estuda por conta, na realidade, né? Por conta. A gente ama o que faz. A gente nota que as pessoas não conhecem a história. Por exemplo, é lógico, até pela minha formação eu acabo sendo mais da direita, né? Mas eu não gosto de radicalismo nem de um lado nem do outro. Mas a gente nota muita gente de esquerda, partidos de esquerda, serem contra os militares. Isso é uma grande burrice histórica. Porque os grandes comunistas brasileiros foram militares. Os grandes movimentos comunistas no Brasil Coluna Prestes. Coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, o movimento tenentista, Juarez Távora. Nós temos inúmeros assuntos aqui para falar, pessoas para lembrar, todos os militares que eram de esquerda. Então não é só as mulheres que não conhecem essa história, essa participação de 32. O povo, em geral, não sabe do valor da grandeza da história militar brasileira. Não só no campo político, no campo cultural, no campo de informação. A gente tem uma coisa que, falando em direita e esquerda, a esquerda ela não é muito bem resolvida com a Revolução 32, porque ainda tem aquele carimbo de que a Revolução de 32 eram as elites cafeeiras que estavam comandando. E, na verdade, não é isso, né? Elas tiveram uma participação importante, sem dúvida alguma. Mas total adesão popular, Mas total adesão popular, operário, sabe? Classe trabalhadora, classe alta, classe média. Meus avós, o pai do meu pai e o pai da minha mãe, participaram da Revolução. Eles não eram de classe alta, muito pelo contrário, o classe média. Está destacando essa parte aí do livro do Ricardo. Que parte é essa? Essa aqui ele está falando justamente da participação do povo, né? Aqui nós temos aqui, pelo que o Ricardo coloca no seu livro, que são cartões postais. O pessoal enviava pelo correio. Eu estava lá no front e eu tinha esse correio militar que era feito na época. Pode mostrar a página toda, se possível? Se você puder abrir um pouquinho a imagem. Aqui nessa parte que nós temos aqui são os líderes da Revolução, né? Sim. Ali o soldado com a bandeira, tá vendo? Sempre a bandeira brasileira presente, olha. Interessante, tá vendo? Os cartões postais, eles vinham com a bandeira brasileira presente. Sempre. Entendeu? Então não há o que se fala. Isso aqui quem escreveu? Quem faz isso? O povo. Isso é muito legal. Esses cartões, a gente pode fazer mais ou menos um paralelo com os e-mails. Eles eram e-mails. Era o e-mail de época. Era um e-mail de época que criou-se um correio, que era o correio militar da MMDC, e que levavam essas notícias do front para casa e de casa para o front, né? Altamente eficientes. Eu tenho alguns cartões, envelopes, que tem ali o nome do soldado, aí a primeira cidade onde ele deveria estar, Cruzeiro. Aí não achou em Cruzeiro, riscou Queluz e vai embora, né? Até achar. Hoje o correio, se você não estiver em casa, você não recebe a sua encomenda. O Ricardo falou da indústria armamentista bélica. Não, mostra essa aqui, do outro lado, por favor. Ele falou da indústria armamentística bélica, que falou das produções de armamento. Aqui nós temos um exemplo, ó. São granadas, são morteiros, todos feitos em São Paulo, não são trazidos de outros países. E foram feitos, né, Ricardo, de última hora, assim. O pessoal alterou a sua empresa
para atender a indústria bélica. Houve um redirecionamento. Meu amigo, total, né? isso em um mês. Isso em um mês. Se fosse hoje já era difícil. Produzindo. Você imagina em 1932. É loucura, Exatamente. Né? E aí o deputado está destacando essa parte do livro, eu vou destacar também o que o Ricardo trouxe aqui para a gente. Por exemplo, quando o deputado chegou aqui e disse, esse capacete aí, o modelo dele é alemão, mas... Não, esse é francês. Francês, mas ele foi produzido durante 32. O modelo é francês, a baioneta é alemã, que é de um Mauser, de um 7mm, o cantil, não sei qual padrão. É o cantil paulista. Na realidade, o que acontece, quando começa a Revolução de 32, a maioria dos armamentos, dos equipamentos, eram baseados no que foi usado na Primeira Guerra Mundial, de 14 a 18. Então nós temos aqui, ó, esse aqui é um capacete, um capacete modelo francês. Nós temos outro modelo que é o inglês. Modelo inglês. Tá, mas ele é feito em São Paulo, né, Ricardo? Esse é feito em São Paulo Esse é feito em São Paulo. O cantil, aqui um cantil, que é usado, ó, tá vendo? É um cantil barulhento, isso aqui fazia um barulho no mato. Isso aí foi o Clóvis de Freitas, o soldado que usou, né? Exatamente. Você tem uma relação Como você sabe que é o Clóvis de Freitas? Tem o nome dele aí. Tá escrito, Tá escrito o nome dele. O melhor tipo de peça que o colecionador acha é aquele que está marcado com o nome, né? Quando você tem uma peça nominal, você pode começar, se você tiver empenho e sorte, a puxar um fio da meada. Infelizmente, este soldado Clóvis de Freitas, eu não encontrei ainda. E você conseguiu onde esse material? Esse tipo de material aparece Garimpo. em feiras de antiguidade, é o garimpo. A gente chama de garimpo, o cara vai garimpando, né? Feira de antiguidade, família vende tudo, todo esse tipo de material. Às vezes isso aí, e eu também conto isso no livro, é encontrado no lixo. No lixo. No lixo. Nossa. Você sabe o que é isso aqui? A história no lixo, né? Literalmente. O que é isso aqui? Eu esqueci o nome. Chama baioneta. Baioneta. E isso aqui, hoje a turma usa até mais como ornamental nas Forças Armadas, mas era muito usado em combate. Porque quando acabava a munição do soldado, isso aqui é um tipo... Era a arma dele. É uma arma que você coloca na ponta do fuzil, ok? Você coloca na ponta do fuzil, então você vai para o combate à baioneta. Quando você acabou a munição, você ataca outra tropa com a baioneta, ou seja, como se fosse uma lança. Esse Fala aqui que é a última bala dos valentes. Isso aqui é um modelo alemão, do fuzil Mauser alemão. E você vê que o estado de conservação dele é excelente. Excelente. Até o coldre, não é, me fugiu o nome, não é mais coldre, como que é? A gente chama de frog, né? Na realidade é um coldre onde você coloca a bainha e a baioneta. Ela vai ao lado do soldado, ela vai, no caso, na farda, né? desse lado aqui, entendeu? Então, você vê que é um material de excelente qualidade. E muitas vezes, infelizmente, você acha no lixo porque a família não sabe que não dá valor e joga fora. É interessante isso, né? Na Associação Comercial de São Paulo, para você ter uma ideia, eles tinham, durante o período revolucionário, ali entre julho e outubro, eles tinham um manequim inteiro fardado, coronel, com todo paramentado, com Aonde? tudo, na sede da Associação Comercial. E estava lá um cartaz. Este soldado paulista é inteiro pronto e municiado aqui em São Paulo. A única coisa que ele porta que não é feito aqui é o armamento, que não deu tempo. Agora, porque se durasse mais um pouquinho... Você não me perguntou uma coisa importante, mas por que São Paulo teve que fazer tudo isso? Porque São Paulo não podia ter comprado, não podia ter adquirido, realmente seria muito mais caro adquirir e comprar. Mas houve um problema que as pessoas esquecem. São Paulo foi isolado totalmente. São Paulo foi isolado pelo mar, pelo ar e por terra. Porque ele acabou sendo cercado pelos demais estados, do lado do mar, a marinha acabou fechando, então São Paulo não tinha onde recorrer. O que eles compraram no início da Revolução, armamento, aviação, foi tudo apreendido, não conseguiu chegar em São Paulo. E Então, tem uma teve que coisa... se virar por aqui mesmo, né? Teve que se virar por aqui. E ainda a gente teve o problema que quando Vargas entrou no poder, colocou como... Teve um dos comandantes da Força Pública, que foi o Miguel Costa, que sabendo que São Paulo poderia se rebelar, foi muito devagarzinho, mas sem parar, desarmando a Força Pública de São Paulo. Então, ali numa canetada, ele mandava 5.000 fuzis para o Mato Grosso. Então, foi tirando armamento de São Paulo. Estrategicamente, né? Estrategicamente, porque eles já previam que São Paulo poderia dar problema. Pegando um gancho disso, olha que interessante, ele falou, me trouxe uma coisa à mente. Quando eu entrei na Polícia Militar, a Polícia Militar sofreu uma sanção muito grande por parte das Forças Armadas. Porque na época da Revolução de 32, São Paulo tinha infantaria, tinha cavalaria, tinha artilharia, que tinham canhões, né, de combate, tinha aviação. Seção de metralhadoras. Sessões de metralhadoras. Com o final da Revolução, São Paulo é derrotado, a Força Pública foi praticamente, quase totalmente dizimada na parte de armamento. Isso durou até os anos 80.
Em 80, quando começou a ascensão do crime organizado, começou a crescer o crime organizado, aí sim que se voltou a colocar helicópteros na polícia, se voltou a colocar... Nós, quando eu entrei na polícia, usávamos o mesmo fuzil de 1932. Já tirei muito desse fuzil. Há uma curiosidade, o senhor entrou quando na polícia? 1979. 79. E ainda Usávamos o armamento de 32, né? Lógico que os revólveres eram mais modernos, mas os fuzis eram todos de 32. Só nos anos 90, 2000 que se começa a equipar a tropa nossa com fuzil automático, com helicóptero, com viaturas blindadas. Nós não podíamos ter viaturas blindadas, pra você ter uma ideia. Exatamente. Por causa de 32. 32. O número de fuzis, até então, São Paulo tinha que respeitar um número. Se quisesse comprar mais fuzis, tinha que pegar os antigos, mandar embora para pegar os novos, sempre mantendo um padrão mínimo, porque eles não confiavam. Ou seja, tem uma repercussão em várias esferas. Eu estava até conversando com o Ricardo, não sei se o deputado também vai concordar comigo, mas eu particularmente gosto muito de história. E eu tenho a impressão de que nos livros de histórias, na sala de aula de uma forma em geral, a gente não vê a devida importância que a Revolução de 32 tem para a história do Brasil. Não sei se vocês têm a sua opinião também. Eu, particularmente, quando passei da escola... A história militar, você fala? Não, a história militar... A Revolução de 32. Geral, né? A história militar, em geral, não é só a Revolução de 32. Você não sabe... O nosso jovem não sabe que foi Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália em 44, 45. Os nossos jovens, como eu falei, não sabem o que foi a Revolução de 1924. Então não é exclusivo 32 ser mal largado na parte histórica. É típico nosso achar que os movimentos militares são dispensáveis, etc. E, infelizmente, é uma grande falha, porque o movimento militar ele traz uma grandeza para o país muito grande. Eu acho que o coronel falando isso, talvez... Eu posso dizer o seguinte, ele como militar, isso pode ficar meio... Mas assim, o que acontece é que a história brasileira pula... Por causa de seus historiadores, pula um pouquinho qualquer coisa militar, justamente porque o ranço que tem do governo militar, ideologia. Porque não falar da Segunda Guerra Mundial, não falar da FEB, ou o que é pior, falar uma história enviesada, como a gente já viu aí, né, dizendo que os brasileiros foram para a Segunda Guerra e não tiveram uma atuação excelente, porque foi excelente, né? Então, quer dizer, tem a história da Segunda Guerra, que tem heróis que eu acho que a gente tem que cultuar, Max Wolff, por exemplo, e vários outros que morreram em combate, né? 32, que é uma história fantástica, uma história de luta por democracia, né? E uma luta por... A bandeira era justamente essa, era a bandeira da democracia, né? Você sabe que São Paulo deve tanto a 32 que até a bandeira paulista ela foi instituída na Revolução de 32, que até então não se tinha oficialmente uma bandeira, né? Então, em 32 que ela realmente é oficializada como bandeira do Estado. E em 32 a gente ganha o brasão, que para mim é o brasão mais bonito que tem, que é o brasão de São Paulo, Pro Brasília, está lá no plenário. Está lá no plenário. Foi desenhado por um mestre chamado José Vasti Rodrigues, que fez o brasão da cidade de São Paulo, que vocês conhecem, com Ducor, né? Que não conduz, não é conduzido, conduz. Não sou conduzido. Não sou conduzido, conduzo. E por Brasília façam-se grandes coisas. Então, esse mesmo artista desenhou os dois símbolos. E o mais interessante é que o brasão de São Paulo veio por conta da campanha Ouro pro Bem de São Paulo, que é outra coisa que pouca gente fala nisso. Mostra o anel. Eu tenho aqui na mão um anel, que é uma coisa bonita. Será que ele consegue? Vocês vão conseguir. Esse anel aí é de 32. É um anel de 32. Veja se a câmera consegue pegar. Eu não sei se vocês vão conseguir mostrar aqui. É só você não ter É uma pena que não dá para dar um zoom legal, porque nesse anel você tem o brasão do estado de São Paulo e do lado tem Ouro para o Bem de São Paulo. Tem Ouro para o Bem de São Paulo. O que acontecia? Eles pediam para que os paulistas dessem ouro para que São Paulo conseguisse continuar lutando. Então, as pessoas deram alianças, as pessoas deram joias. Então, todo mundo que deu ouro, ele ganhava esse anel. Então, as pessoas deixaram de usar as alianças de ouro para achar e passaram a usar esse anel que é de ferro. Isso não é nem prata, isso é um ferro... na verdade, essa campanha, ela até é uma campanha que foi usada na Primeira Guerra. Troquei ouro por ferro. Acabei de achar. Maravilha. Acabei de achar. Então você vê que a devoção do povo era tanta que o povo chegava a dar os seus pertences pela causa da Revolução. Você consegue ver isso hoje? Não. Imagina isso hoje. Dá para ver aqui? Dá, você tirar a sua aliança
e colocar por causa de um movimento. Isso mostra impossível. o apoio popular que teve, né? Total. E interessante na Revolução também é que a gente vê isso no livro As Cruzes Paulistas, que não teve a participação só de uma classe, foi desde a classe alta até a classe mais pobre. Tem a história do Amendoim. Amendoim era um morador de rua. Amendoim, não sabe o nome dele. No livro ele consta como Amendoim. É o apelido que ele tinha. Você já leu isso, Ricardo? O nome dele, o apelido, não sabia o nome dele. Ele foi para o combate, morreu em combate e ele consta nesse livro dos mortos de São Paulo. Então você vê que a participação foram de todas as classes. Todas as pessoas resolveram participar daquilo. Tem a história famosa do Paulo Virgílio em Cunha, que é um lavrador, assim, ele Os heróis da Revolução. Não sabia ler, não sabia escrever, e ele viu uma movimentação de tropa e depois as tropas federais cercaram ele ali e falaram, bom, para onde que os paulistas foram? E ele acabou não contando, foi martirizado ali, torturado, acabou morto, justamente porque ele aderiu a esse movimento. Não só acabou morto, como ele teve que cavar a própria sepultura. A própria sepultura, uma coisa terrível. Cavou a própria sepultura e foi fuzilado. Ó, são muitas histórias, a gente vai para aquele intervalo que passa rapidinho aqui no programa em discussão, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com um programa em discussão que hoje está falando sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui o deputado estadual, Coronel Telhada do Progressistas, e também o historiador Ricardo Della Rosa, que escreveu um livro, e já vou começando aqui detalhando que o deputado Coronel Telhada já destacou um outro ponto aí do livro do Ricardo. Ponto é esse? Não, você falava justamente do anel, né? Sim. Então tá aqui o cartaz, doe ouro para o bem de São Paulo, e embaixo os anéis que eram usados e doados também como pagamento por esse ouro, ou seja, era uma prova de que aquela pessoa havia contribuído para o ouro de São Paulo, né? Se a gente conseguir mostrar esse outro lado aqui, tem uma foto bem curiosa. Aqui. Essa foto eu vou explicar o que é. É a Patriarca, não? É Praça do Patriarca. Então você tem lá no fundo o mapping, que não existe hoje, é o prédio do Itaú. No centro você tem esse monumento que também foi tirado. E você tem esse bandeirante escrito Ouro é Vitória. O que é isso? Olha como é outro planeta. Isso aí é um placar onde se jogava ouro. Então, se você olhar com calma a foto, você vai ver que tem um monte de objeto dentro dessa espécie de placar. Ah, verdade. São coisas de ouro. E à medida que aquilo ia enchendo, consegue puxar? Eles recolhiam e levavam para os cofres. Isso, bem do lado do ouro ali, ó. Tá Agora vendo? imagina que no centro da cidade você tinha um local que você depositava ouro e ele ficava ali. Né? Bem aqui. Então, Já pensou isso hoje? Hoje em dia, eu acho que já ia ficar um pouco mais difícil, né? Então, quer dizer, isso aí mostra bem o engajamento da população, né? É a devoção total. Eu acho que a palavra é essa, devoção. Agora eu queria saber o seguinte, você, Ricardo, a gente já mostrou alguns trechos do livro, bora falar um pouquinho especificamente do seu livro agora. Você escreveu esse livro quando? Mostra o livro. Ó, tá aqui o livro. Revolução de 32, né? O título do livro. É um sonho antigo do Ricardo, né? É um filho dele. É um filho. O coronel sabe que livro é um filho. Eu já escrevi 2, eu sei isso. São livros que, inclusive, gosto muito e vi nascerem. O último dele, né, o Sobre a Rota, acompanhei. E me ajudou. E vou dizer o seguinte, o livro ele é um projeto de anos. Eu tinha um site na internet, quando eu comecei com essas histórias de família, que é o Tudo por São Paulo. Hoje em dia ele existe no Facebook e no Instagram, Tudo por São Paulo 1932. E eu queria colocar isso num livro. Eu comecei na internet para compartilhar essas informações, né, que a gente fala aqui, gosta bastante. E aí... Segura o filme, o livro, isso. Aí. O livro ele é resultado aí de 10 anos, mais ou menos, de pesquisa, né? E eu quis fazer um livro justamente para o pessoal de hoje em dia. Então, quer dizer, é um texto jornalístico, é um texto rápido, porém, tem várias informações. Com muitas fotografias, muitas ilustrações. imagens, são 450 vendo, né? Imagens, boa parte delas inéditas. Quantas imagens? Mais ou menos 450 imagens. Muita foto. Inédita. Foto inédita, muito objeto que não tem em nenhum outro lugar, a não ser aí. Essa foto aí da capa.
Como é que foi a Essa escolha da foto da capa? é a Guarda Civil do Estado de São Paulo. Força Pública, Guarda Civil fundaram a Polícia Militar. Então é da Polícia Militar essa A foto. gente pode dizer que essa tropa é da Polícia Militar, que é uma tropa que está pronta para ir para o fronte, né? Então, quer dizer, tem ali civis, tem ali o meu avô também, tem o avô de muita gente, né? Porque é uma história de todos nós. E a ideia do livro é justamente tentar popularizar um pouco a história, né? Às vezes a Revolução de 32 ela é contada com muita pompa, com muita circunstância e quem não entende, né? Os livros, inclusive com linguagem de época, quem gosta, nós que gostamos, tem alguma dificuldade para entender, porque é outro linguajar, outra coisa. Esse livro eu tentei escrever ele de uma maneira mais objetiva, mais direta, Mais para popular, tentar, né? exatamente, Porque o livro pra ele vinha, com alcançar mais ele vinha gente. com muitos detalhes que a pessoa que não está habituada, ela não consegue entender. Então hoje, para se escrever um livro, você precisa escrever na linguagem de hoje. Porque às vezes a pessoa fica preocupada em destacar locais, detalhes, que para o leigo não interessa, que ele quer saber da história do combate, ele quer saber o que o povo passava. Não detalhes detalhes de ações de infantaria, essas coisas. Então o livro é legal por causa disso. Maravilha. Falando do livro, eu queria convidar todo mundo para no dia 10, que vai ser o lançamento do livro na Livraria Cultura do Shopping Guatemi, às 18h30. Então, lá a gente vai fazer um bate-papo sobre a Revolução, vão ter algumas peças da época, né? E a gente vai poder depois falar vai um pouquinho estar no site disso. também, né? Exatamente. Você pode procurar lá em pandabooks.com.br. Panda do urso, pandabooks.com.br. Ah, maravilha. Muita gente pode perguntar, peraí, mas o programa não chama em discussão? O que vocês estão falando de 32, né? Justamente, quando vocês me convidaram para fazer o programa, eu fiz questão de convidar o Ricardo por causa de uma lei nossa que foi aprovada, foi sancionada Era isso que eu ia agora. puxar agora. O seu trabalho aqui na casa tem uma lei que o senhor está... Eu atuo em várias frentes, mas todo mundo sabe que por ser militar, é lógico que um dos assuntos que eu mais gosto são os assuntos militares ligados à segurança. E nós tivemos a aprovação de uma lei nossa agora pelo governador João Dória, a Lei 17095. A Lei 17095, ela cria o Dia do Veterano das Forças Armadas e das Polícias Militares. Por quê? Porque nós temos esses veteranos, quando se fala em veterano de 32, o pessoal tem que lembrar que isso aconteceu há 87? 87 Então, se o cara tinha 10 anos no dia, ele está com 97. Então, não existem mais praticamente, existe um ou dois veteranos, existe algum, por incrível que pareça, ainda existe veterano vivo, mas que eram crianças à época. Porque as crianças participaram também da Revolução de 32 como escoteiros. Nós temos o Aldo Chiorato, que foi um menino de 12 anos. 12 anos, morreu em Um menino de Campinas. 12 anos que morreu em Campinas. Ele era escoteiro, ele era mensageiro. Ele levava mensagem entre as tropas e foi morto por uma bomba de aviação. Então, os meninos participaram, os meninos e meninas participaram. Então, nós temos alguns veteranos vivos com mais de 100 anos hoje, por incrível que pareça. Mas quando se fala em veterano, o que é veterano? É aquele que serviu às Forças Armadas ou às Polícias Militares e hoje está aposentado ou então seguiu outras carreiras. Então nós criamos esse Dia dos Veteranos das Forças Armadas e da Polícia Militar justamente para congregar essa turma para poder estar junto. E o dia escolhido, qual o dia que foi? Dia 11 de novembro. Por que dia 11 de novembro? Porque no mundo todo, o dia 11 de novembro é comemorado o Dia dos Veteranos. Porque em 1918, dia 11 de novembro de 1918, nós tivemos o término da Primeira Guerra Mundial. Então, o dia 11 de novembro é consagrado no mundo todo como o Dia dos Veteranos. E agora, nós temos o Dia Estadual do Veterano. E o espelho para o projeto, para a lei do senhor, né, foi justamente a Revolução de 32. Porque há anos eu trabalho com o pessoal dos veteranos de 32, desde que eu era segundo tenente, desde 84, 85. Eu conheci muitos veteranos que estiveram em combate, eu os conheci vivos. Eu tinha 22, 23, 24 anos, e eles já estavam na faixa dos 80, 90, 75. A gente teve a oportunidade de Conheci conhecer o muitos. Oswaldo Diana, por Oswaldo, exemplo. um monte, bastante. Monsenhor Finney, o Belegarde, nossa, muita gente eu conheci viva. E então eu tenho esse carinho muito grande pela história e pelo tema veterano. E hoje eu sou veterano também, estou aposentado, sou um veterano. Então, sem dúvida, 32 influenciou muito nesse assunto. Quando vocês me convidaram para o programa, eu falei, não, vou convidar o Ricardo, que tem esse trabalho maravilhoso, um assunto interessante que muita gente não conhece. Eu acho que está na hora do Brasil começar a fazer as pazes com a história, né? Com a sua própria história e, de certa forma, e muito importantemente, com a sua história militar, que é uma história riquíssima. E eu não estou só falando de 32, falamos aqui 24, 30, FEB, Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial, o Brasil tem uma participação importantíssima
E, infelizmente, a gente Muita gente vê não sabe. gente falando bobagem ainda em sala de aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Pelo amor. Mudando um pouquinho de assunto, falando de Primeira Guerra Mundial, em Paris tem um local que tem uma homenagem aos brasileiros, que era um hospital militar, que médicos do nosso exército trabalharam naquele hospital. E tem uma placa lá homenageando os militares brasileiros. Em Paris. Em Paris. E aqui Em o pessoal não Paris. sabe E disso. aqui a gente não sabe disso e não dá o devido valor também, dá. né? Falando em valor, ele convidou o pessoal para no dia 10 estar no lançamento do... Eu quero também convidar todos os telespectadores para o próximo dia 9 de julho. Nós teremos aqui o desfile militar aqui do lado, aqui no Ibirapuera, em frente ao Obelisco. Começa por volta das 9 horas da manhã. Venham, é um desfile maravilhoso, participação das Forças Armadas, Exército, Marinha Aeronáutica, da Polícia Militar. Vale a pena vir, cavalaria, viaturas. O pessoal que não é militar, mas tem viaturas militares antigas, vai vir desfilar. Inclusive, a minha viatura vai estar lá também. Eu tenho O senhor sempre participa? Sempre participo. E após, às 12 horas, no dia 9 de outubro, às 12 horas, aqui na Assembleia Legislativa, nós teremos uma sessão solene em homenagem à Revolução de 32, onde inclusive será concedida a medalha da Constituição, que é uma medalha da casa, a personalidades civis e militares que têm engrandecido o nome de São Paulo. Aliás, o Ricardo já tem. Maravilha. Olha, no bloco anterior a gente estava falando da participação da mulher, do voto feminino que foi conquistado com a Constituição Federal de 34, que foi um ganho, né, da Revolução de 32. Tem também a questão, como a gente sabe, como a gente está falando aqui, que foi uma revolução que teve o amplo apoio popular, teve os ganhos também para a área trabalhista, né, em relação às CLTs. Sim, é verdade. Lembrando que a Revolução de 34, a Revolução de 32, ela trouxe na Constituição de 34 também direitos trabalhistas, porque que não havia esses direitos, praticamente quase nenhum. 34, a Constituição de 34, ela é um marco na história, não só para os direitos trabalhistas, os direitos civis, os direitos femininos, no caso. E tudo isso, eu creio que o Ricardo me acompanha nessa ideia, são frutos de 32. Eu acho. Você tem 32, pouca gente fala, também a participação dos negros, que tinham um batalhão, né, que era a Legião Negra, mas assim, não só na Legião Negra, muito na Força Pública, né? E você tinha, além disso, os batalhões de voluntários. Então, quer dizer, não tinha nenhum tipo de segregação como você via nos Estados Unidos, né? Eles lutavam lado a lado com negros e brancos, não tinha essa luta, né? Então, eu acho que assim, a Revolução de 32 foi um marco de vários aspectos. Pouca gente fala nisso. Falando nisso, nós tínhamos um general que era negro, o general Paulo Imércio Rezende, em 32, um general negro. Quer dizer, quando você fala em discriminação, aqui em São Paulo, eu queria mostrar essas fotos aqui, ó, não sei se dá para a câmera puxar. Aqui são fotos, essas aqui, são fotos de tropa. Deixa eu ver se eu consigo isso. Fica meio desfocado, mas e a grande maioria das tropas eram negras. Inclusive a terceira foto, que tem um cavalariano e um soldado, os dois são negros. Então, as fotos comprovam plenamente o que o Ricardo fala aqui. Não havia nenhum tipo de discriminação. Negros, brancos, índios, jovens, velhos, estrangeiros. Nós tivemos a participação de muitos veteranos de guerra da Primeira Guerra Mundial, que inclusive morreram em combate, alemães, franceses, americanos, russos, que lutaram no Exército Paulista. Então, não foi uma guerra de São Paulo, foi uma guerra das pessoas que moravam em São Paulo. O que é mais interessante, eu acho que o que se comemora em 32, que foi uma das coisas que o coronel estava dizendo, é essa multidisciplinaridade, digamos assim, de 32. Você tem muitos aspectos. Você tem a campanha do ouro, você tem a MMDC. A MMDC, pouca gente sabe, era uma organização que tinha de tudo. Assistência odontológica, serviço de entrega de lanche no fronte, tropa de policiamento civil, assistência à família dos combatentes, assistência a viúvas de combatentes. Quer dizer, e MMDC é uma sigla que se fala muito, que é até Martins, Miragaia, Drauzio Camargo, os quatro jovens que morreram no 23 de maio, foi uma homenagem a eles, mas a MMDC, durante o período revolucionário, trabalhou muito por São Paulo, né? Começou com uma coisa pequena e acabou virando um marco, né? Então, quer dizer, isso é uma empresa com todas as suas particularidades, né? Você tem a comunicação. Essa foto aí que participação popular. O coronel está destacando, o deputado, é extremamente ilustrativa da participação popular.
muito grande. Que parte é essa aí de São Paulo? Aqui, creio que é a Praça da Sé. Pelo jeito é a Praça da Sé, a catedral em construção ali atrás. Exatamente. Uma eu acho que é a Praça da Sé e outra eu acho que é o Largo do Palácio, que é gente, lembrando, gente, não tinha rede social nessa época. Exatamente. O rádio estava começando, jornal não era todo mundo que comprava, que não tinha dinheiro. TV, então, nem... Olha o que tem de gente aqui, é um movimento. A história do rádio muito deve-se também à Revolução de 32. O rádio teve uma participação marcante, né? E foi uma das grandes, dos grandes momentos do rádio no Brasil e em São Paulo. Né? Inclusive locutores como César Ladeira, que acabaram muito famosos, começou na Revolução de 32 narrando ali o que acontecia, né? As famílias se juntavam para ouvir o que estava acontecendo. Agora o deputado falou que São Paulo ficou meio que isolada durante esse tempo, por isso que houve até o próprio redirecionamento da indústria local para produzir o seu próprio material. Em relação à questão de alimentos também, teve algum problema em relação a isso, ao abastecimento da cidade durante os 3 meses de Revolução? Olha, é o seguinte, o abastecimento sempre é prejudicado, né? Mas São Paulo, ele sempre foi um estado que trabalhou forte na lavoura, no gado, nós sempre tivemos. Então, não chegou a... Eu acho que deve ter prejudicado os outros estados, lógico, não São Paulo. Mas é lógico que o soldado no front sempre tinha uma deficiência em receber alimentação, chegaram a passar fome, não assim um longo tempo, mas realmente houve uma dificuldade na cidade toda. Eu acho, insisto na ideia que muito provavelmente houve desabastecimento do que era mandado de São Paulo para outros estados do Brasil. Porque São Paulo estava e era abastecido por ter uma indústria, uma agricultura fortíssima. Não existia um problema local, mas na questão da exportação local, mesmo, né? Olha que legal do que o Ricardo falou aqui. Do MMDC. MMDC, aqui em cima está escrito assistência às famílias. Então você vê que o MMDC, deixa eu tirar a mão aqui, olha quem está na frente, não é só o soldado, é o povo. É o povo. É muito legal isso. Inclusive, né? As mulheres participaram intensamente, não só algumas no combate, algumas como enfermeiras, na indústria. Enquanto os homens foram para o combate, as mulheres foram para a indústria. Então você imagina em 32 uma moça sair de casa para ir trabalhar numa indústria, era uma coisa chocante. E voltavam tarde para casa. E tinham entre elas, assim, se elas ficavam muito alinhadas no final do dia, quer dizer que elas não estavam ali dando sangue. Então, quer dizer, falava ainda, olha, eu preciso parecer mesmo que eu trabalhei muito, porque senão não vão me dar valor. O que ele está falando é interessante. Isso é importante. O que ele está falando é interessante. Deixa eu tirar o óculos aqui, que eu não quero sair de óculos com essa cara de mais velho ainda. Outra coisa interessante da Revolução, gente, que talvez vocês... vai passando ao longo isso, vai passando. São cartazes da Revolução, pins que eram usados por todos, não só pelos combatentes, mas pelo povo. Olha que legal. Olha a parte de propaganda, é assustadora. É assustadora. E outra coisa interessante, os homens que não se alistavam, eles eram, não digo atacados na rua, mas eram afrontados. Os jovens que não se apresentaram para o combate, as mulheres falavam, vai vestir saia, covarde. Tinha um flerte que acontecia na época, que era o bilhetinho. A mulher passava do lado do homem que ela gostava e colocava um bilhetinho no bolso dele. E se o rapaz que estava andando lá não estava fardado, não estava em combate, ele abriu o bilhetinho e estava lá, vista saias. Porque o irmão dela e o pai dela provavelmente estavam lá na fronteira com Minas ou com o Rio de Janeiro trocando tiro, né? E o bonitão aqui no centro de São Paulo desfilando. Mais de 100 mil homens aderiram ao... acho que até não tem, não sei se não tem cabeça, você sabe? Mais ou menos, se você somar todas as tropas voluntárias de São Paulo, fora o contingente, Força Pública e Exército, mais ou menos 100 mil homens. São Paulo fez dinheiro também, viu? São notas que foram usadas na Revolução. Que é a economia, bônus de guerra, né? Porque você precisava movimentar uma economia que estava travada com o resto do Brasil. Então criou-se mais ou menos uma Casa da Moeda brasileira, né? Que foi a indústria Melhoramentos de Papel, que fez cédulas, distribuiu e vou dizer mais, começou a acontecer falsificações. Então, tinham locais que a pessoa ia lá testar para ver se a nota era falsa ou verdadeira. Porque começaram a colocar notas falsas em circulação. Tudo isso em 3 meses. É muito difícil de acreditar. Houve fazer uma profunda revolução no nome propriamente dito. Né? São Paulo não para
que é um dos lemas de São Paulo. Mas em 32 eu vou dizer que é assustador o que foi feito. A nossa indústria bélica foi tão forte, tão fortemente desenvolvida, que até carros blindados nós passamos a fazer. Porque até então, os carros blindados eles eram estrangeiros, a grande maioria francês, né, da Renault, né? Eram os carros de combate da Primeira Guerra, que a turma chama de tanque de guerra. Esses carros foram feitos, alguns já começaram a ser feitos em 24, inclusive tem uma foto famosa de um carro de combate dentro do batalhão Tomé Guerra. Mas vocês notam que isso aqui são viaturas improvisadas, tá vendo? Isso aqui é um caminhão de época. E se você notar, esse aí é o viaduto Santa Efigênia, exatamente do jeito que a gente conhece hoje. Se a câmera puder ir mais ao lado, tem outra foto de outro carro blindado aqui, tá vendo? São carros blindados que eram caminhões, que eram caminhonetes de época, que foram improvisadas. Até tratores eram improvisados. O trem blindado. Não podemos esquecer de falar. Já ouviu falar no trem blindado? Não ouvi falar. Isso é uma epopeia da Revolução de 30. O túnel. Não vai dar tempo de falar nada. É muita coisa. O trem blindado é uma invenção. Deixa eu ver se eu acho uma foto. Fiquei curioso agora para saber a história do trem blindado eram trens das companhias Mogiana, enfim, que eram blindados com chapas de aço, armados, às vezes com canhões e metralhadoras. E o que ele fazia? Ele penetrava blindado pela linha de trem, dentro da linha inimiga, né? Aí na hora que ele estava bem no meio, os soldados começavam a aglomerar do lado do trem ali, meio cercar, eles abriam ali e metralhavam todo mundo. Então, quer dizer, foi uma coisa usada, porque muitos dos combates de 32 se deram nas proximidades de ramais ferroviários, porque são as ligações entre São Paulo, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, quer dizer, você tem ali os ramais ferroviários. E o trem blindado era uma invenção paulista que penetrava na linha inimiga e abria fogo, né, contra os soldados. Quer dizer, era guerra de fato, né? Eu tive o prazer de conhecer o coronel, que na época era capitão no trem blindado. Meu Deus, me fugiu o nome dele. Coronel Marques. Ele foi capitão no trem blindado. Eu conheci vivo. Tinha histórias maravilhosas. Mas não estou achando uma foto do trem blindado. Falando novamente como fala? Discriminação. Olha os voluntários. Olha quem está comandando aqui os voluntários, um cidadão negro. Negro. Não tinha esse negócio. Não tinha. Só que são fotos de época, são cidadãos que... É interessante você ver na história dos Estados Unidos, na Segunda Guerra, aquela segregação absurda que tinha, né, de negros e brancos que não podiam estar ali dividindo o mesmo batalhão, as mesmas até instalações. E no Brasil... uma década antes, os soldados já estavam ali unidos por um ideal. Você não tinha essa... Nós tínhamos um general negro, Coronel Paulo Imércio Rezende. Era um dos líderes da Revolução. Um dos líderes. Então, como a Revolução de 32 não foi uma revolução elitista, não foi uma revolução separatista, foi uma revolução do povo paulista, do povo de São Paulo. Porque nós tínhamos de outros estados também, não vou falar só do povo paulista, mas do povo de São Paulo. Que teve participação intensa das mulheres e participação intensa dos negros. Então, quer dizer, quando você fala da Revolução de 32, os movimentos hoje que vão nesse sentido, eles precisam olhar mais para 32. 32 é um exemplo de como as coisas podem e devem funcionar juntas. Né? Agregando todo mundo. Agregando todo mundo. Né? Ou seja, a gente está quase chegando ao finalzinho do programa, então queria fazer um balanço geral. No início do programa até falei, a gente vai discutir o que fracassou na Revolução, o que deu certo. Enfim, a gente tem muitos ganhos na Revolução de 32, como a gente pôde observar no decorrer dessa 1 hora aqui de programa. Né? Nós temos muitos ganhos. A Revolução de 32 mudou a situação política brasileira naquela década. Essa foto que mostra os movimentos de tropa no mapa de São Paulo, os movimentos das tropas não só paulistas, mas das tropas legalistas, que eram as tropas federais. Essa foto é muito famosa. Nós temos, enfim, é um movimento que ele mudou a história do Brasil e de São Paulo. Então é um movimento que precisa ser estudado até hoje. Tem muita coisa para ser estudada ainda. Existem inúmeros, milhares de histórias que não foram contadas. E eu quero aqui parabenizar o Ricardo pelo trabalho que ele fez aqui nesse livro. Quem tiver a oportunidade de adquirir esse livro, adquira, porque ele dá dá uma ideia geral do que foi a Revolução, mas dá uma ideia muito clara e muito fácil de compreender. E isso é muito bem ilustrado. Bem ilustrativo, muito bem ilustrada. Vale a pena aconselhar os amigos que conheçam essa obra para valorizar ainda mais a Revolução de 32. Eu agradeço, Coronel Telhado, a vocês pelo espaço. De fato, 32 é uma história
muito rica, muito bonita e eu acho que, como eu já disse antes, eu acho que o brasileiro precisa voltar a fazer as pazes com a história, né? Com a própria história. Temos heróis, temos ícones, temos modelos a serem seguidos, olhando para trás. E a gente tem, infelizmente, a pecha de um povo que não olha para o seu passado, né? Eu me preocupo muito com isso, porque eu acho que hoje, um povo que não tem seus ícones, acaba elegendo ícones errados, né? E você tem na sua história muita gente que a gente devia se inspirar, muitos nomes, né? E tem essa parte militar da história, e a gente precisa trazer isso de volta. Sabe, eu acho que essa coisa ideológica precisa cair um pouquinho e a gente precisa olhar mais. Insisto que a Revolução de 32 precisa ser vista por todos esses movimentos novos, inclusive de esquerda, olhar atentamente a Revolução de 32, porque eles vão encontrar muita coisa boa lá. Ok, Ricardo, obrigado pela participação, deputado. Muito obrigado também pela presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Certo? Pela paciência, né, de aguentar nós dois aqui falando sem parar. E como a gente falou, rende um outro em discussão sobre a Revolução de 32. Fazer mais uns 10 programas, se quiser. A gente vai agendar. Olha, o programa em discussão de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que você pode rever a nossa programação, o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Até lá. Vale a pena. Muito bom.